Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais reunidos virtualmente para um bate-papo aqui no nosso podcast Sou de Humanas. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e lá na Matraca Records está o Pedrão. E aí, Pedrão? Boa noite, Daniel, da Matraca Records, ainda fazendo daqui a nossa igreja do Sou de Humanas. Sempre estaremos presentes aqui, mesmo que à distância, correto? E eu já passo a palavra e também boa noite pro meu querido amigo Valentino. Fala, meus queridos, meus lindos, meus maravilhosos. O episódio de hoje eu acho que é isso, um pouco de elogio pra caramba, porque vocês são meus amores do podcast, né? Que coisa mais... Não, eu já vou falar até o tema, porque a gente já entrar na vibe, entrar no clima, que a gente vai estar comemorando o Dia dos Namorados, ou como dizem os americanos, Valentine's Day. Não é por acaso, bicho, que meu nome é esse, né? Então eu espero que vocês sejam maravilhosos, que é isso que eu desejo às pessoas que eu amo. Bora? Eu vou agradecer a Mirna Kalimã, que essa semana a gente tá gravando antecipadamente, né, o nosso episódio, e ela fez uma publicação muito fofa dizendo que tá adorando o nosso podcast. Por gentileza, Mirna, mande comentários, sugestões para a gente poder trabalhar em cima, a gente fica muito, muito feliz e com muito amor, já que é o nosso tema de hoje. Com muito amor a gente manda para você um grande abraço, um grande beijo. Obrigado por estar nos prestigiando. Mirna, a gente te ama. I love you, né? O amor é lindo. Vou agradecer o Lucas Meyer, amigo de longa data, faz anos que eu não vejo. Estava morando na Austrália, agora está no Brasil, porque não pode voltar por questões sanitárias, né? Mas um abração para ele, um grande cozinheiro, mestre cervejeiro, por aí vai. E armador do Tsunami, um dos maiores times que esse Brasil já viu. E eu mandar um abraço para ele, que tá desde o começo ouvindo a gente, tá curtindo pra caramba. E vamos começar a falar sobre amor, Daniel. O amor, o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, amor, Dia dos Namorados, e pode ser que não tenha nada a ver, ou pode ser que tenha tudo a ver. Mas... Eu acho que não tem a ver exatamente o dia em si com amor, mas a gente aproveita a oportunidade. Sim. Mais um dos feriados que são criados, né? E cria-se um tema em cima desse feriado, e alguns vão dizer que é tudo uma questão mercadológica para vender mais, né? Aliás, eu me perguntaria, né? Por que o Valentine's Day, o mundo inteiro comemora o Dia dos Namorados em fevereiro? Por que no Brasil se comemora em junho, hein? Vocês sabem por quê, não? Olha, muito boa a sua pergunta, como diz o Alckmin. Se eu não me engano, é o dia de algum santo, não é mesmo? Não, tem a... Porque é o santo casamenteiro, não é? Santo Antônio é o casamenteiro. Santo Antônio. Não é dia de Santo Antônio, gente. Não é dia de Santo Antônio. Você já tá verificando aí, né? Na verdade... Porque o Dia dos Namorados no Brasil é em junho. É o pai do Dória que instituiu essa porra aí, velho. Inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, Dória instituiu outra data comemorativa para trocar presentes no ano. Ah lá, mano, eu tava falando sério, bicho. Junho foi escolhido porque era justamente o mês de desaquecimento das vendas. Não é só com beijos que se prova o amor, dizia um slogan no primeiro Dia dos Namorados brasileiro. Mas quem que o pai do Dória era para definir o Dia dos Era namorados? O Dória ou era... Eu acho que foi o pai do Dória, não foi pai isso? Do Dória. Pai do Dória. É isso mesmo. Mas quem ele era? Ele era o quê? Presidente? Deus? Acho que não, ele só era alguém que vendia muita coisa e queria vender mais. Não, a família Dória sempre esteve ligada à política, gente. Esse papo de que ele é um gestor, que ele não é político. Mas foi uma boa gestão das vendas dele ali. Queria mudar o Dia dos Namorados. Fez uma ótima gestão pros bolsos. Ele é a véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. Então, imagina essa noite aí, essa madrugada, que já é a madrugada de... Esta é a noite do nosso amor. Aguenta, coração. Não é só com beijos que se prova o amor, dizia um slogan do primeiro Dia dos Namorados brasileiro. Olha, o amor é lindo e gera lucro pra caralho. E muito! E eu fiquei perguntando, Daniel, como que o Daniel vai botar Marx no meio dessa? Ele não vai conseguir nesse episódio. Esse episódio vai terminar com Marx, amigão. Em 4 minutos ele fez isso. Conseguiu já.
Mas eu queria começar falar sobre o amor, eu acho que o tema do nosso episódio vai ser o amor, vai acabar sendo o amor, com talvez a primeira grande obra filosófica sobre amor que muitos devem conhecer ou ter ouvido falar, que é o Banquete de Platão, né? Platão escreve essa obra lá na Grécia Antiga, e aí a gente já ouve a nossa musiquinha da Grécia Antiga. Baile de favela. E o tema, assim como a maioria dos diálogos de Platão, você tem um tema, né? Então você tem alguns que o tema o que é piedade, outros o que é o conhecimento, o que é a justiça e por aí vai. Nesse é o que é o amor. E mais uma vez no diálogo de Platão está Sócrates, né, como personagem principal. E eu queria levar a gente a se transportar para esse diálogo e pensar que esse diálogo ele se transcorre na casa de um cara chamado Agaton. Então esse diálogo ele transcorre na casa de Agaton e Sócrates é convidado para esse banquete. E eles chegam no banquete onde tem vários personagens ilustres de Atenas, né? E o mais legal é que começa, eu me divirto, sempre que eu conto para meus alunos, eu me divirto porque começa antes deles começarem o banquete em si, eles falam, olha, ontem teve uma festa, né, e fulano ganhou um prêmio como melhor orador, e eu bebi muito, eu tô meio de ressaca. É basicamente isso que Platão fala. E o outro responde, eu também tô de ressaca. Então, de repente, todo mundo fala, mano, eu tô zoado da noite de ontem, bebi demais. E aí algum deles dá a ideia e fala, e se a gente não bebesse hoje? E rola aquela, como assim, a gente não vai beber no banquete? Que loucura! E por incrível que pareça, o banquete de Platão não é regado a álcool, né? É o dia que eles decidem não beber, porque eles já beberam muito no dia anterior. E aí eles decidem falar, vamos fazer discursos, né? Ao amor, vamos falar então sobre o amor hoje, eu acho que é um assunto bacana. E sobre mais do que o amor, eu acho que aí a gente deveria começar a trazer a filosofia, o pensamento grego. O amor enquanto Eros, né? Eros é o deus do amor para os gregos antigos e é uma palavra que a gente usa até hoje, o termo erótico, erotismo e por aí vai, né? Vem desse deus Eros. E cada um dos personagens, um por um, eles estabelecem uma ordem, vai falar sobre o que é o amor, ou quem é Eros, ou qual a influência de Eros ou do amor nas nossas vidas. E eu acho que a gente devia começar vendo cada discurso para a gente poder refletir sobre as diferentes concepções de amor que estão embutidas por detrás desse discurso. Você fecha essa comigo, Daniel? Vamos nessa. Vai ser muito legal, então. Bora lá. Primeiro cara que vai falar é um cara chamado Fedro. Né? Platão, aliás, tem outro diálogo com o nome desse cara. Ele vai falar, olha, amor é um deus, é Eros. Ele começa com essa perspectiva. E por ser um deus, quem ama, quem possui esse sentimento de amor, ele se torna um pouco divino. Então o amor como uma partícula de divindade. E ao ser divino, ao amor, no momento que o amor é algo divino, é algo deificado, quem ama se sacrifica pelo objeto amado. E ele vai contar diversos casos por exemplo, ali da Ilíada, da Guerra de Troia, no qual um se sacrifica pelo outro, porque quando você ama alguém, você se dá, você se doa, e você perde o seu próprio eu, porque tem algo acima de nós que se chama amor, que é esse Deus. Cara, vai dar pano pra manga esse nosso podcast. Vamos fazer episódio duplo. Isso, se pá vai ser, né? A gente faz um e posta só em fevereiro, que é a data original do Valentine's Day. Do Dória, então, né? Não é do Dória. Não é o do Dória, não é o do capeta. Lismo. A gente pode publicar no St. Patrick's Day, porque é um feriado que não faz o menor sentido pra gente, a gente publica. Genial. Então, é o seguinte, eu gostei disso, né? A gente começar a pensar o amor enquanto uma espécie de transcendência da nossa mundanidade, né? O amor é uma expressão, como você disse, né? Como você cita em Platão, é uma expressão da divindade, quando o humano transcende a sua mundanidade, o seu mundo carnal, né? E através do carnal você transcende, né? Para se tornar quase que divino. Não? Ou você esboça uma certa divindade a partir do amor,
né? É lindo isso, é pensar como o amor é um sentimento tão forte. E, aliás, né, para aqueles que estão enamorados neste momento, quantas foram as vezes que vocês declararam eu te amo, com uma sinceridade quase que ingênua para alguém, e esse eu te amo não expressava o que você realmente queria dizer? Olha, fala isso pra mim agora, Daniel, porque eu quero ouvir. E eu vou falar bem perto do microfone. voz. Valentino, eu te amo. Caramba, uau, mexeu aqui, hein? Rolou ciúme aí? Senti ciúmes. Fiquei com ciúme. Ciúme de você. Hoje vai ser lindo esse episódio. Como diria gente. Raul Seixas, o amor só dura em liberdade, o ciúme é Ciúme só vaidade. só vaidade. Como diria Caetano Veloso, ciúme é o estrume do amor. Puta que pariu. Se preparem, ouvintes. A gente tá musical, né? O amor traz uma questão O da amor é exatamente, olha que interessante, o amor é extremamente musical, né? A gente precisa expressar a poesia, que é extremamente musical. A poesia é uma das maiores formas de expressão do amor, né? Aliás, já que esse é o momento, eu posso citar uma poesia para a gente também Por trocar favor. impressões? Como não? Né? Então eu vou pegar um marxista, por que não? Né? Ai, meu Deus. O grande Bertolt Brecht, né? Marxista maravilhoso, grande poeta. Você já citou aqui em episódios anteriores. Já citei em episódios anteriores o grande Bertolt Brecht. É uma poesia lindíssima, tá? Que eu vou citar para vocês e a gente já vai manter um diálogo. Olha que interessante, do século XX com Brecht lá para o século V, Valê, com Platão. Quinto antes de Cristo, com Platão. Maravilha, século V antes de Cristo, né? Então vamos lá. Canção de uma enamorada. É um momento pedantismo, por que não? Mas desta feita, sem música aristocrática, tem que ser uma música romântica. Momento pedantismo. Quando me fazes alegre, penso por vezes, agora poderia morrer, então seria feliz até o fim. E quando envelheceres e pensares em mim, estarei como hoje, e terás um amor sempre jovem. Daniel, olha, não sei se foi por querer ou sem querer, mas dialoga muito com o que Fedro, no banquete do Platão, fala. O amor com algo divino que eu poderia morrer. Então a própria morte, que é uma característica humana, ela se perde dentro do amor. O amor e a imortalidade estão muito próximos, né? E essa questão do sacrifício, do autossacrifício mesmo, eu poderia morrer, né? Então meu corpo, o meu eu poderia se dissolver no seu, porque existe algo maior que é esse tal de amor. Isso, por exemplo, a gente pode dialogar. Hoje vai ser muita literatura, muita poesia e muita música brega, né? Que expressa, que traduz o sentimento do amor da melhor e da pior forma. Shakespeare vai trazer a tragédia como um dos elementos mais fortes do amor, né? O amor, ele transcende a própria vida, né? Quando a gente imagina Romeu e Julieta, é um amor que realmente está para além da experiência vivaz. Ô Valentino, mas você tava falando do Fedro como alguém que falou primeiro sobre uma visão do amor, e tem outras visões? Mais pessoas falam? Sim, são vários, e a gente vai seguir um por um. O próximo é o Pausanias. Pausanias, ele vai dizer que existem dois Eros. Na verdade, Eros, esse deus do amor, não é um, são dois. Um é o Eros corporal, é o Eros mais ligado ao corpo, o outro é o Eros da alma. E o Eros da alma é infinitamente mais belo do que o Eros do corpo. E isso já nos traz uma ideia da beleza interior, ou é aquela pessoa que ama por quem você é pela essência, e a alma, para os gregos, é sinônimo de essência, né? A palavra alma é psique, né? Que dá origem para a psicologia. Então, esse Eros da alma, esse Eros da psique, da psicologia, é um amor por algo muito mais elevado do que o amor corporal. E não por acaso, essa visão de um amor espiritual, da alma, etéreo, da mente da pessoa, da personalidade, como diriam hoje,
em detrimento desse amor da carne, do desejo. Essa dualidade, ela perpassa até os dias de hoje. Você não se sente tão amado se a pessoa te ama só pelo seu corpo, pela sua beleza física. Você quer ser amado por quem você realmente é, pela sua alma, pela sua psique. O amor enquanto uma expressão que transcende o carnal, né? Essa força que une corpos, né? É um amor que deve unir mentes, que deve unir as almas, né? Eu não sei se de fato eu já utilizei, mas eu digo que é atribuída a Aristóteles, eu li em algum lugar, né? Tem uma fala, repetindo, eu não tenho certeza se de fato ela é uma expressão realmente direta do Aristóteles, mas que ele diz que a amizade é uma expressão do amor, né? E que ele diz o seguinte: o que é a amizade? A amizade é um só espírito habitando dois diferentes corpos, né? Então, enquanto também uma expressão do amor. Eu não sei se de fato é do Aristóteles. Sim, ele tem esse elogio à amizade, e eu acho que mais para frente, quando eu trouxer um pouco dos 3 conceitos de amor para os gregos, isso vai ajudar a gente, né? Isso seria, legal, já adiantando, amor philos, né? A palavra philos, legal. não eros. Bacana. Mas então, essa diferença entre corpo e alma, me lembra os que você falou, a gente está declamando poesias e músicas aqui, poucas são as músicas que vão se interessar, menos nobres serão aquelas que vão falar do eu quero seu corpo, eu quero transar com você, eu quero, né, o carnal. As músicas mais elevadas, as mais poéticas, as mais amorosas, normalmente são as músicas que falam eu quero você como um todo, eu quero a sua alma, basicamente. Exatamente. Eu quero comer sua alma. É quase o diabo, né? É quase o diabo, o capeta, o capiroto, mochila de criança, né? Falando, eu não tenho interesse no seu corpo, né? O que eu quero mesmo é a sua alma. Ou seja, o diabo também ama. Exatamente. Terceiro cara, então, que vai falar no banquete de Platão é um cara chamado Erixímaco. E ele é um médico, e isso tem uma relevância, talvez, porque a medicina ainda incipiente na Grécia Antiga, né? E ele vai falar que o Eros, o amor, é uma força que move todas as coisas. Então, tudo que existe no mundo se move através desse Eros. Talvez Nietzsche, lá na frente, vai falar no século XIX, vai falar da vontade de potência. Mas ele está falando que essa força que habita em todas as coisas e que faz você se mover. Isso se chama amor, isso se chama Eros. E é justamente o Eros que produz a harmonia no mundo, a harmonia entre os contrários, a harmonia entre as coisas, né? Então, Erixímaco, como esse cara um pouco mais naturalista, vai olhar para o mundo e vai falar, olha, é o amor que regula, é uma força, né? O amor é como uma força, é uma outra visão que ainda não apareceu para a gente aqui. O que você pensa sobre esse amor enquanto uma força que te move? Eu acho que vocês vão fazer bullying comigo, mas... vamos, já nem sei, mas já vou. Mas quando você falou isso, eu me lembrei de um diário de um rapaz lá na década de 1950, em que ele diz que realmente o amor não move montanhas, como diria o outro, mas o amor tem uma subjetividade, né? Ele como disse esse autor, né? esse diarista, no caso, né? Ele é uma incógnita X, que não pode ser expressa de forma completamente categórica, formal, sobretudo formal. Que o amor é uma subjetividade que faz com que você tenha uma força tão grande que te mova para coisas que são inimagináveis, né? Esse camarada que escreve esse diário na década de 1950, chama-se Ernesto Guevara de la Serna. Que também era um médico. Olha que coisa, né? Talvez ele estivesse evocando aí Fala de novo o nome do rapaz, Erixímaco? Eu não consegui falar esse nome. É o Mano Eric. Mano Eric, né? É o Mano Eric. Como fala de novo, Valer? Erixímaco. Olha que nome lindo. Então, vai ser o nome do meu filho. Vai ser o nome do seu filho. Eu vou ser padrinho. Eu quero deixar bem claro aqui. O Pedrão ficou pro próximo filho. Eu serei o padrinho de Erixímaco. Tudo bem? Ou o pai, né?
Ai, o amor livre é uma coisa linda, mais complexa. Mas, enfim, né, o Ernesto Guevara de la Serna, conhecido como Che Guevara, durante o processo, né, de Revolução Cubana, que dura entre 1956 até 1º de janeiro de 1959, ele diz: por mais que fôssemos em menor número, nós tínhamos uma coisa que a ditadura de Fulgêncio Batista, o ditador cubano, né, não tinha, que era o amor revolucionário. O grande revolucionário é movido pelo amor. E ele diz: pode parecer piegas, mas é o amor, sobretudo, pelo outro, pela indiferença, né, contra a miséria, contra essa indiferença. É isso que move o grande revolucionário, um sentimento amplo de amor. E primeiro lugar, a gente é um dos 3 tipos de amor que eu quero falar lá no final do nosso episódio, que talvez seja no próximo episódio. Mas, em segundo lugar, ô Pedrão, eu perdi a aposta, o Daniel falou amor revolucionário. A gente apostou se você ia falar essa frase. Amor Sério que ia rolar isso? E o Pedrão ganhou. Mas é óbvio, Valentim, você não me conhece, meu Deus. Eu tentei puxar pro Platão, mas não dá, né? Mas Impossível, é Mas impossível. Platão já era camarada, olha a palavra que eu tô usando, ele era camarada de Ernesto Guevara de la Serna. Mas sabe mais uma coisa que me veio com essa definição do Eric Simon? Como Eros é uma força externa que age sobre as pessoas, é algo que vem de fora e te acomete. Ele pensa como se fosse uma doença, mas não no mau sentido, mas como se fosse algo que atinge, uma gripe, um coronavírus, um vírus, sabe? Ele te acomete, você não tem como reagir a isso. E é muito legal você perceber que essa definição, todas as que a gente vai falar do banquete do Platão, ainda é corrente. O amor é algo que você não consegue controlar e de repente você ama uma pessoa que você não queria amar. Sim. Ou você é arremetido, arrebatado. Você é flechado pelo amor, né? Vamos chegar no arqueiro Cupido. Vamos chegar lá. Que é a impressão romana, que nada mais é do que helênica, sobre o amor, né? O Eros, exato. E tal qual um vírus, você transmite para as pessoas, né? Olha, o celular já dá aquela risadinha, caminha pela rua cantando. Quem já pegou esse vírus sabe muito bem, enfim, o que essa doença faz, quais são os sintomas, né? Exatamente, não é uma coisa controlável, né? É algo que está no ar. Até, salvo engano, tem uma música, né? Como é que é? Love is in the air. Everywhere I look around. E o Pedrão falou agora, me lembrou um pouco o Singing in the Rain, né? Que é a música clássica, mas é com a cena, pra quem nunca assistiu o filme ou a cena, o cara tá tão inebriado de amor que ele sai cantando pela rua, é algo que acometeu ele, um vírus, né? E aqui, Vale, é fantástico você mencionar o Cantando na Chuva, no Singing in the Rain, porque a chuva sempre foi uma representação simbólica na literatura da tristeza. Olha que interessante. Então uma ruptura gigantesca, porque o cara sai no ambiente da tristeza cantando o amor e cantando a felicidade. O próximo participante do banquete que vai declamar é um cara chamado Aristófanes. Aristófanes é um comediante, um comediógrafo, a gente poderia falar, escreve As Nuvens, aliás, é uma das obras que ele meio que critica Sócrates, né? Então a gente não sabe, Aristófanes está sendo colocado como personagem de Platão, discípulo de Sócrates, então tem toda essa questão. Mas talvez aqui esteja o mito do amor, ele conta um mito, e o mito mais antigo e mais presente nas nossas vidas, e quando a gente pensa o amor, está na boca do Aristófanes nesse diálogo. E é o mito do andrógeno. E ele vai contar o seguinte: antigamente, outrora, né, quando você não sabe quando foi, mas sabe faz muito tempo, outrora, o ser humano não era como a gente conhece. O ser humano, ele era duplo. Ele tinha 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, e 2 órgãos genitais. Tá?
E ele era completo, ele era feliz, ele era perfeito. E ele era, até o formato que Aristófanes coloca, é um formato esférico, que a esfera, o círculo para os gregos, tem essa ideia de perfeição e completude, né? Só que, em determinado momento, eles, de tão completos, de tão perfeitos, de tão felizes, eles falam, a gente é igual aos deuses, e a gente vai tentar roubar o trono dos deuses, do Olimpo. Só que, como dizem, né, os mitos gregos, normalmente o ser humano, quando tenta fazer algo com os deuses, se dá mal. E não é diferente nesse caso. E Zeus, quando descobre, acaba com os seres humanos e decide dar uma punição para eles. E a punição é dividi-los ao meio e lançá-los pelo mundo. E a grande sacada do Aristófanes, quando ele conta esse mito do andrógeno, é esse ser que antes era o andrógeno, que era completo e era duplo, ele agora está dividido. E a felicidade só será encontrada, a completude só será encontrada, alcançada, quando você encontrar a sua outra metade. É o famoso mito da cara metade. Que coisa mais linda, bicho. Que coisa mais linda. E acho que de forma absolutamente aleatória, né, tem acontecido isso nesse episódio, né? O Valentino, ele traz, né, a origem do pensamento sobre o amor, não sei se necessariamente a origem do pensamento, mas estamos buscando lá na antiguidade clássica, né, o pensamento sobre o amor, e eu vou sempre para o século XX e retomo. A sua fala, Valê, me faz lembrar de uma obra maravilhosa do século XX, mais especificamente de 1936. Essa é a carteirada do dia, né? Um momento pedantismo de fato, né? De uma obra chamada Absalão, Absalão, de um grande escritor dos Estados Unidos chamado William Faulkner, né? E o Faulkner, nessa obra, né, talvez ele atinja o ápice da sua literatura, ele vai falar especificamente sobre o amor nos tempos da Grande Depressão nos Estados Unidos. A década de 30 é a década da Grande Depressão, né, da miséria material, da condição da miséria humana, né? E há um determinado momento, eu achei lindo, né? Porque você, quando fala do Aristófanes, e eu normalmente cito Aristófanes em outro sentido, mas eu não, honestamente, eu não conhecia essa citação que você traz pra gente, que eu achei maravilhosa. Na hora que você citou a questão dessa divisão daquele ser perfeito, que agora terá como, né, exatamente por se condicionar, por se considerar perfeito, e vai lá, e os deuses vão lá e dizem, então, se vocês realmente acham que estão num patamar de divindade, então lhes separo, porque vocês profanos não podem sê-lo, né? E aí há uma busca incessante por toda a vida, por se encontrar o seu outro, né? Isso explica um pouco, olha que lindo isso explica uma obra como Absalão, Absalão, do William Faulkner, em que esse camarada, ele passa, né, numa condição, obviamente, de miséria, e quando eu digo a miséria nos dois sentidos, né, a miséria paupérrima, econômica, material, como a humana, né, a condição humana. E esse cara, ele encontra finalmente o amor da vida dele, né, durante esse romance. Mas assim que ele encontra o amor da vida, ela adoece e ela morre. E alguém, em algum momento, eu tô emocionado, é lindo esse momento, porque a pessoa que fala, nossa, você passou por tantas coisas, finalmente encontra o seu amor depois de tantas coisas pelas quais você passou. E, diante disso, quando o amor está ali, quando você encontrou a sua cara metade, a sua completude, a sua perfeição, portanto, segundo Aristófanes, essa pessoa morre. E aí, né, a outra personagem diz para a personagem principal, mas e aí? Valeu a pena viver toda essa dor? E ele diz, entre a dor e o nada, eu escolho a dor. Porque eu experimentei a perfeição e a minha cara metade. Olha que coisa linda. Porra, isso é... E o nosso amor, a nossa ideia de amor, e Hollywood nos traz, né, muito bem isso, e as músicas que a gente vai cantar e já cantou nesse episódio, trazem muito do Aristófanes, da ideia do amor enquanto uma falta de uma cara metade, e se não é essa pessoa, acabou, porque só essa pessoa vai poder completar a sua vida. Sem essa pessoa...
sua vida não tem sentido, né? E muitas pessoas até hoje sofrem com essa ideia aristofânica De que existe, né? Uhum. De que existe De que somente existe. aquela cara metade, né? Exatamente. Que foi perdida em outrora, como eu disse, né? Uhum. Pedrão, você que é a parte do autoajuda do nosso episódio, do nosso programa, o que você pensa sobre essa ideia de amor enquanto cara metade e como as pessoas podem repensar, talvez, aquela pessoa que está falando eu tinha minha cara metade e perdi, ou eu ainda não encontrei minha cara metade? Olha, durante toda a sua parábola, Valentino, não saía da minha cabeça Fábio Júnior cantando As metades das laranjas, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Enfim, você ouvinte devia estar ouvindo isso dentro da sua cabeça também, né? Mas o que eu acho mais incrível, e eu acho que isso é muito legal do que a gente tá fazendo aqui, é a gente ver todas essas facetas que o amor tem. Eu acho que desde quando você fala de Eros como um deus só, da carne e da alma juntas, depois Eros dividido, então eu posso amar a carne ali e amar a alma em outro lugar, e depois as metades da laranja, que é exatamente, existe só uma alma e um corpo que você conseguirá ser feliz, né? E aí eu acho que, enfim, estamos no século XXI, somos jovens, enfim, estamos vivendo aí uma série de coisas relacionadas a amor, inclusive, descobrindo uma série de coisas enfim, apanhando, aprendendo. E é por isso que você chamou, eu tô falando de autoajuda, sempre tem que ter essa experiência para chamar o ouvinte pra... Mas é exatamente legal ver como nos nossos relacionamentos a gente observa todas essas fases, né? Tanto que, tô apaixonado por uma alma, mas quero outro corpo, ou estou apaixonado por um corpo, mas quero uma alma, ou achei um corpo e uma alma, ou essa alma e esse corpo não tem nada a ver comigo, ou é a metade da laranja, mas aí depois você vai ver que a laranja apodrece. Toda laranja apodrece, meu querido. Não tem essa, sabe? Então, assim, é seu regar ou não isso, né? Enfim. Pô, perfeito. Em cima dessa fala do Pedrão, que eu achei fantástica, eu lembrei de duas referências que vão ser muito importantes, né? Porque por enquanto a gente está falando desse amor, que é um amor dual, né? O amor de um para o outro e que ele é eterno. Ele é eterno, ele não é infinito, ele é eterno. Ele existe até antes mesmo desse amor se manifestar na mundanidade, né? E eu lembrei aqui de uma forma lindíssima, duas expressões diferentes, uma na literatura e outra no cinema. Eu vou começar pelo cinema com um filme chamado Good Will Hunting, que aqui no Brasil foi traduzido como... Pedrão, você pode me ajudar, por favor? Vamos ver. O bom rebelde... Não, Gênio Indomável. Gênio Indomável, claro. Maravilhoso filme, ganhou Oscar, apesar de ganhar o Oscar, ele é muito bom esse filme, né? Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original escrito pelo Ben Affleck, acreditem se quiser, né? A gente já falou mal dele aqui nesse já programa. falamos mal e bem, né? Porque o filme Argo dele no nosso episódio perdido do Oriente Médio, né? Ele faz um roteiro e ele dirige um filme que é muito bom, que é o Argo, né? É um roteiro do Ben Affleck com o Matt Damon, né? E o Robin Williams. E o filme, e o Robin Williams ganha o Oscar de melhor ator coadjuvante. E é exatamente com a personagem do Robin Williams que eu queria citar um pouquinho essa dualidade desse amor dual, esse amor de um para o outro, né? E também desse amor que transcende o dual. Um poliamor, por assim dizer, né? Tudo bem? Então... a primeira questão que eu queria trazer, então, do filme Good Will Hunting, ou O Gênio Indomável, obrigado Pedro. Tá no Pat Nix, tá? Tá no Pat Nix. Vale muito a pena, um belíssimo filme, apesar de ser de Hollywood, né? Há um determinado momento na troca de impressões das duas personagens principais, né? Que é a personagem do Matt Damon e a personagem do Robin Williams, em que o Robin Williams fala sobre esse amor que ele tinha sobre a falecida esposa, né? E
a personagem do Matt Damon pergunta, mas e aí, né? Depois que ela morreu, você não procurou outra mulher? Né? Outro amor, por assim dizer, para não ficar restrito ao gênero, né? E ele fala, eu amava demais a minha mulher. E a personagem do Matt Damon pergunta de novo, tá, tudo bem, eu entendi que você amava a sua esposa, mas você não procurou outra? No final das contas, ele diz, acho que você não entendeu, eu amava a minha esposa. Esse é o amor que vai para além, né, da carne. Mas, por outro lado, para a gente também aqui não ficar simplesmente nesse amor idealizado, eu queria relembrar de um dos poetas sul-americanos que melhor traduziu a expressão do amor, que é o grande Pablo Neruda. Né? E não, por acaso, um comunista. Né? Pablo Neruda, né, teve 3 grandes amores na vida dele. Né? Quando eu estive no Chile, momento pedantismo das viagens, né? Né? Cara, é impressionante o amor que ele tinha por cada uma dessas 3 mulheres que ele teve na vida, né? E como ele expressa esse amor em diferentes matizes, né? Pela Matilde, pela Márica e pela Délia. Né? O amor dele por essas mulheres era um amor absolutamente verdadeiro, encantador, fascinante. Será que o amor, será que nós temos somente, num mundo com 7 bilhões de pessoas, temos somente um amor? Não é possível amar verdadeiramente outras pessoas, inclusive além da carne? E agora é o meu momento sexual healing. Pedrão, você também é o meu amor. Pode ter 2, né? Posso falar uma... E se for junto é melhor ainda. Você citou o filme Gênio Indomável e me lembrou de uma cena da conversa entre esses 2 personagens, no qual Robin Williams ele falava sobre a relação dele com a esposa, e ele falava sobre a flatulência que ela tinha durante a noite. É maravilhosa essa cena. E ele fala, putz, e é o momento justamente da quebra da tensão entre terapeuta e paciente. Sim. No qual ele fala, olha, de vez em quando durante a noite ela peidava tão alto. E botava a culpa no cachorro. E ela botava a culpa no cachorro. E ela acordava. E eu entrava e falava, não, também foi. E ele não acusava ela, falava, foi o cachorro, só que ele sabia que era ela. Uhum. E ele falava, você já falou, ela é falecida, e ele fala, putz, eu sinto falta desses peidos noturnos. Uhum. É tão escatológico e tão lindo ao mesmo tempo, que é justamente o amor na imperfeição, né? Exatamente, o amor tá na verdade não está na perfeição, está na imperfectibilidade. Que é quando você realmente olha para o imperfeito e ama o imperfeito. Isso é lindo, porque isso transcende essa idealização do amor como uma coisa pequeno burguesa, romântica, idealizada, estupidificada, um amor Luan Santana, né? O amor é uma expressão que move a revolução, move a amizade, move os indivíduos. O amor é lindo nas suas imperfeições. Você falou amor como óbvio, você tá meio erixímaco, né? O amor como algo que move. Até porque ele era médico, assim como Ernesto Guevara de la Serna. Antes de eu ir pro próximo personagem, eu queria, você falou do amor pequeno burguês, eu vou contar uma historieta minha. Quando eu entrei na faculdade de filosofia da USP, e eu lembro de tinha no centro acadêmico escrito, e eu tinha 17 anos, e eu vi escrito, e até hoje eu lembro disso, estava escrito na parede, o amor é um sentimento burguês, ou algo parecido, o amor é uma invenção burguesa. E aí, até jogando para você isso, historicamente, essa ideia de um amor como esse algo perfeito idealizado, que entra na escola tanto filosófica quanto literária, como romantismo, quanto artística, né, nas artes plásticas, como romantismo, como essa ideia, essa idealização, o amor como algo idealizado, mas fruto de uma sociedade na qual existem sentimentos puros, lindos, e a gente deve buscá-los, né? Que você, como um marxista,
pensa sobre essa frase que eu vi na faculdade de filosofia aos meus 17 anos. Como qualquer frase de efeito, ela tem problemas, né? É óbvio que dá para se entender qual é a intencionalidade de quem fez esse picho, né? Mas e aí a gente está falando na verdade a gente está falando de duas coisas diferentes, né? De amor enquanto uma expressão humana e amor enquanto uma expressão de classe, ou que serve a interesses de classe, né? Esse amor pequeno burguês que a gente fala, que é produto sobretudo, né, da Revolução Burguesa, né, a partir da Revolução Francesa, o século XIX, inclusive na literatura a gente vai encontrar o romantismo. O romantismo literário, o romantismo na pintura. Exatamente, né, que são as expressões artísticas do século XIX, daquilo que nós estamos chamando aqui de romance ou amor burguês, né? São expressões de classe, são expressões dessa subjetividade, do individualismo, né? E quando a gente retoma lá as expressões do amor no mundo clássico, as expressões de Shakespeare sobre o amor, ou a expressão marxista sobre o amor, a gente fala de outra coisa. Nós estamos, ainda assim, nesse sentido, a gente está na luta de classes, né? Na forma de se expressar o amor sobre o outro, né? O amor, ele é transcendental, ele não pode ser simplesmente individual. O amor não é simplesmente do indivíduo, né? O amor é uma expressão muito maior do que os indivíduos. Porque se fosse somente dos indivíduos, ele seria terminal, né? Ele seria categórico e ele se finalizaria em si próprio. E o amor que aparentemente a gente está falando é um amor que vai para além de nós mesmos. Mas ainda fugindo um pouquinho do Platão, entrando nessa seara da burguesia emergente do 18, 19, do romantismo, né? Você tem uma questão do casamento. O casamento até então era uma coisa movida por interesses econômicos. O casamento era um negócio. Perfeito. Exatamente. E surge no século XIX, e com na literatura principalmente, né? Você tem autores e autoras, né, que vão trazer o amor como o próprio Shakespeare, antes de todos eles, traz essa ideia do amor idealizado, um amor como um amor disruptivo, né? Que rompe as barreiras da sociedade, da classe, da briga entre as famílias e tudo mais. Quando até então o amor era algo excluído da ideia de casamento, pelo menos. Você não vivia pelo amor com outra pessoa. Se você tinha um amor na vida, era um amor em relação a Deus. E a gente vai falar um pouquinho na próxima parte sobre o ágape, né? Uhum. Mas existe essa inovação que é no seio de uma sociedade burguesa, que é o amor que é além de todas as relações sociais e econômicas. Então a gente pode dar um quê de razão nesse sentido, que o amor como a gente conhece, como o João Dória, pai, ele coloca, né, como uma relação que transcende a economia. Então não importa, eu posso gastar milhões, eu posso perder minha fortuna inteira, se é porque o amor é mais elevado do que qualquer coisa. Mas segundo essa perspectiva de amor pequeno burguês, se eu conseguir aliar o meu lucro com o lucro do outro, vai ser muito mais legal, né? Então, ele é idealizado porque ele transforma, porque de fato, ele transforma a noção de um amor que seria supostamente disruptivo, né? Mas que no campo da realidade palpável do que nós conhecemos, até porque a gente fala muito de liberdade a partir do século XVIII e sobretudo a partir do século XIX, mas que no campo prático, e o Marx vai falar disso numa obra chamada O Manifesto do Partido Comunista, né? Ele vai falar que estas relações de amor que supostamente estão pautadas pelo subjetivo, na verdade, são os mesmos objetivos aristocráticos de sempre. A manutenção de famílias dinásticas que se mantêm no poder. Quantas serão as vezes que nós veremos, né, nesses casamentos da High Society do Brasil, realmente um plebeu casar com um aristocrata? Daniel, eu acho que a gente trazendo essa grande multiplicidade e explosão de definições e questões sobre o amor, e as pessoas que estão ouvindo a gente provavelmente ainda não chegaram ao Dia dos Namorados, ou se chegaram, estão ouvindo muito tarde o nosso podcast. Eu
e você e o Pedrão, a gente deixou o creme para a próxima semana. Eu quero que quem esteja ouvindo coloque na sua cabeça que, putz, esse papo tá muito gostoso e eu tô começando a pensar sobre algo que me move, algo que eu penso desde que eu me entendo como gente, que é o amor. E talvez eu não entenda, ou talvez eu queira ouvir e conversar mais sobre isso. E eu quero convidar todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento para a semana que vem, na segunda-feira, ouvir a segunda parte desse episódio, porque a gente vai chegar na definição de amor, não só do Ágaton, mas do Sócrates. E quando Sócrates fala no diálogo do Platão, e Sócrates é o mestre do Platão, e ele põe na boca de Sócrates a sua definição e a sua história do que é o amor, do que é o Eros, a gente vai ter as repercussões do que é o amor de uma maneira nunca vista antes, e talvez a gente seja muito platônico ao falar de amor. Não por acaso, até hoje a gente conhece o termo amor platônico. Então eu queria convidar todo mundo que está ouvindo, semana que vem, continuarmos na parte 2 do episódio especial dos Dias dos Namorados. Jovens queridos, esta aula não está finita.